Boa noite a todos meus amigos ouvintes do vlogger do Conde Lopelho Villanueva. E mais uma vez eu tenho o desprazer de ver um vídeo do senhor Frank Jaffa falando besteira sobre a legalização do aborto. Eu fico pensando assim cá com meus botões, se esse sujeito ele se leva a sério mesmo, se ele, sei lá, saiu de um circo, ou sei lá, saiu do zoológico de São Paulo, enfim, eu fico até pensando cá com meus botões se ele realmente, sei lá, né, ou saiu de um hospício. E os argumentos do Frank Jaffa para justificar a legalização do aborto é sempre aquela relação espúria entre dor e prazer, né? Ou seja, se a vida humana for tão sofrida, demasiado sofrida, né, para ser vivida, então você tem que eliminar essas pessoas que sofrem por compaixão delas. Imagina você está sofrendo alguma coisa, naturalmente que você quer um resultado para o seu sofrimento, você quer um consolo. O que o Frank Jaffa te propõe é o seguinte: tome um chumbinho e pronto, você estará feliz da vida sendo morto, né? Então essa que é a lógica dele, dessa lógica do prazer e do sofrimento. Mas se nós aplicássemos essa concepção puramente utilitarista e puramente epicurista, né, de reduzir a dimensão da existência humana apenas ao mero prazer ou à mera dor, então basicamente seria bom que a humanidade inteira fosse morta, né, simplesmente fosse extinta, porque quando você vive, de alguma forma você vai sofrer. O sofrimento faz parte da nossa vida, faz parte da nossa vida, inclusive para o nosso tipo de aprendizado, para o nosso tipo de aperfeiçoamento, de certo tipo de conduta, de certo tipo de ações humanas, etc. Quantas situações dolorosas nós não passamos justamente para que depois de algum tempo nós nos fortaleçamos com relação a determinados desafios. Quantos sacrifícios não são necessários para que se busque algum tipo de bem, né? Então, quer dizer, você querer reduzir a dimensão da humanidade apenas a dor, sofrimento ou alegria e prazer, se toda a relação humana fosse baseada somente nisso, não haveria nem existência humana e não haveria nenhuma relação humana que possa ser identificável, que possa realmente ser sólida ou que possa se manter. Porque até mesmo num casamento, até mesmo numa relação amorosa, você não tem momentos de prazer todo o tempo. Às vezes você tem conflitos, às vezes você tem desafios, às vezes você tem crises, enfim, quer dizer, existem esses riscos, né? Ou então existem problemas, existem dores de cabeça, digamos, um homem e uma mulher, a mulher está doente, a mulher está passando por uma fase difícil, ou coisa parecida. Se depender dessa lógica da dor e o prazer, como o Frank Jaffa acaba reduzindo a dimensão da existência humana, então seria mais lógico que essa pessoa simplesmente abandonasse essa mulher. Por quê? Porque basicamente essa mulher não, quer dizer, o homem não é capaz de aguentar o tranco do sofrimento daquela moça, ou vice-versa, do homem. Então o relacionamento amoroso, como o relacionamento social como um todo, ela necessita de uma certa dose de sacrifício. Naturalmente que, claro, aquela pessoa que está sofrendo, que está passando por uma fase difícil, sendo ajudada, né, se espera ela se recuperar e tudo. E mesmo que ela não se recupere também, você não vai destratá-la ou então simplesmente dizer que a melhor solução seria eliminá-la, como de fato ele coloca. Com relação à questão do aborto, é uma coisa interessante como esse sujeito encontra justificativa para matar a criança dentro do ventre da mãe. E esse sujeito tem filhos, lembremos, ele tem filhos. Eu fico pensando cá com meus botões, um sujeito que tem filhos como ele, se de repente um psicopata, um maluco, chegasse com a esposa dele grávida e desse um chute na barriga da esposa dele, e de repente a esposa dele abortasse. Aí eu fico pensando, aí a gente poderia falar pro Jean Frank Jaffa: Jean Frank Jaffa, não foi o teu filho que morreu, foi apenas um composto celular, foi apenas uma mórula. Olha, quem fala uma coisa dessa, nós temos que entender duas coisas. Ou é uma pessoa muito imbecil mesmo, de uma imbecilidade pretensiosa, uma imbecilidade arrogante, ou então é uma pessoa que tem um problema sério de consciência moral. Porque até o Nando Moura, que todo mundo fala mal, fala mal entre aspas, porque ele é uma pessoa muito popular. O pessoal fala mal justamente porque ele incomoda, porque ele dentro do escracho dele, ele fala algumas verdades dolorosas para certas pessoas. Então a gente tem que
eu particularmente gosto do Nando Moura, não tenho nada contra, inclusive sou agradecido pelo fato de ele ter feito uma divulgação do meu vídeo. Agradeço de a atitude benevolente do Nando Moura com relação a mim. E eu digo, olha, o Nando Moura, com todas as explosões dele, com todo o escracho dele, ele fala algumas verdades e eu acho que... Eu falo, algumas não, eu acho que ele fala a verdade. Eu acredito que ele seja uma pessoa sincera. E ele está falando algumas coisas que realmente muitas pessoas não gostam de ouvir. E vamos mais além. Ele mesmo recentemente perdeu um filho, né? Pelo menos a mulher dele estava grávida e ele falou, né, sobre esse assunto. E veja, quer dizer, independentemente do sentido da exposição, porque eu mesmo particularmente não sou muito fã dessa questão de se expor questões pessoais, eu acho muito complicado, e principalmente na internet, que as pessoas são muito maldosas, porque você pode inclusive ser vulnerável com relação a isso, tá? Mas do resto, o fato de ele ter sensibilidade com um filho que se perdeu mostra que de alguma forma ou de outra ele tem um senso moral muito mais um senso moral muito melhor, ou muito mais decente, por assim dizer, uma pessoa muito mais decente do que um besta como Frank Java, que não é Frank Java, né? O nome dele é Adriano não sei o que, né? Um sobrenome italiano aí. Então, quer dizer, um sujeito desse é um sujeito desqualificado. Como, aliás, nós estamos vendo agora que a nova guinada do aborto, da legitimação do aborto, é o apelo do Zika vírus. Pelas as notícias que passam pela imprensa com relação à relação do Zika vírus com a microcefalia, não existe nenhuma evidência conclusiva com relação a isso, né? Não existe uma correlação entre Zika vírus e a mulher ter filho defeituoso. Muito pelo contrário. Inclusive, há sérias evidências de que essa correlação foi inventada justamente para forçarem mulheres a abortarem. Você imagina uma atitude gritantemente criminosa como essa? E veja, quando eu falo criminosa, eu não falo somente do fato da criança, se de repente não haver a relação entre microcefalia e Zika vírus, a criança necessariamente tem que ser perfeita para nascer. Não, a criança mesma com microcefalia, ela tem o direito de nascer, ela tem o direito de existir, independentemente da relação de desejo, de rejeição, etc. de uma pessoa. Quando eu vejo um idiota, e nós temos que falar assim, é um idiota no amplo sentido da palavra, no sentido mesmo de um aborto de moral, um aborto de inteligência, como Frank Java, ele afirmar, por exemplo, que a vida de uma criança vale ou depende do grau de aceitação que temos de certas pessoas. Se for assim, eu vou dar um exemplo clássico disso. Eu trabalho numa loja. Existem inúmeros mendigos pedindo dinheiro. Essas pessoas, em geral, não são notadas por quase ninguém. Mas são pessoas que, e muitas delas, inclusive tem uma velhinha, uma negra simpática, velhinha, que ela chega assim, me dá moeda, me dá moeda. Aí quando ela recebe o dinheiro, ela diz assim, muito obrigada, né? Muito obrigada. Quer dizer, essas criaturas, você vê que é uma criatura, coitada, uma criatura humilde, uma criatura pobre, uma criatura que vive de pedir esmolas, etc. Né? Então, dentro da lógica do Frank Java, ela, teoricamente, pode experimentar um sofrimento pelo fato de viver assim. Então, vamos fazer uma caridade para ela. Em vez de a gente ajudar a melhorar a vida dela dando R$1 para ela, que tal a gente colocar, sei lá, numa câmara de gás, ou então, sei lá, aplicar uma solução, né, uma injeção letal, né, de eutanásia, entre outras coisas. E esse tipo idiota é que elogia esse tipo de prática, que só pode ser visto atualmente, só pode ser visto na Alemanha nazista ou atualmente nessa bizarrice, né, chamada Holanda. E olha que eu tenho ascendência holandesa, mas eu me envergonho de pensar que a Holanda, que foi uma nação que no século XV, principalmente no século XV e até o século XVII, deu uma gama de pintores e artistas maravilhosos, né? Se a gente estudar os mestres da pintura holandesa, se a gente analisar, sei lá, um grande estadista que nasceu em Gant, chamado Carlos V, que foi imperador do Sacro Império Romano Germânico, é um grande estadista, um homem cristianíssimo, e pensar que a nação holandesa, que teve grandes contributos do ponto de vista cultural, seja hoje em dia a nação da eutanásia, a nação do aborto, a nação da cultura libertária politicamente correta, que hoje em dia está corroendo as forças da nação. E que inclusive lembremos, os velhinhos holandeses estão fugindo tudo para a Alemanha.
E quem está informando isso é a Deutsche Welle. A Deutsche Welle é um jornal da Alemanha, né, a voz da Alemanha. Tem uma notícia dizendo que os velhinhos estão com medo de serem assassinados. Porque muitos velhinhos, digamos, velhinhos com mal de Alzheimer, velhinhos que às vezes perdem a consciência, então a família está autorizada a permitir que essas pessoas sejam eliminadas. Em nome, lembremos, em nome, né, de amenizar o sofrimento. Aí você vê um sequelado mental como o Frank Jarva afirmando que nós temos assim, nós valorizamos demais a vida humana, nós colocamos a vida humana acima de tudo, né? Mas olha, a vida humana é a única coisa que nós temos. O único propósito que podemos dizer que existimos basicamente é vivendo. Agora, se o sujeito coloca o sofrimento, as tragédias e os problemas da vida cotidiana como um pressuposto para morrer, então quer dizer, então é melhor que a gente mate a humanidade inteira, porque a humanidade inteira de alguma forma é sofredora. Quantos sofrimentos você já não teve na sua vida? Sofrimentos inclusive que você acreditava que não ia superar nunca e que você conseguiu superar. Quantos? Se depender do Frank Jarva, você está morto. Se depender do Frank Jarva, dessa lógica imbecil, absurda, essa lógica utilitarista do prazer e da dor, a humanidade inteira estará morta. Morta eu digo assim no sentido de não perpetuar mais a espécie mesmo, ou seja, vamos extinguir todo mundo, porque todo mundo tem problema, todo mundo tem tragédia, todo mundo tem isso, então o sofrimento ele é insuportável o suficiente para que você viva. E mesmo que nós apelemos a... mesmo que nós apelemos ao argumento daquelas pessoas que estão sofrendo por uma doença irreversível ou coisa desse gênero, nem por isso nos dá o direito de eliminar alguém. O máximo que nós podemos fazer é amenizar a dor e o sofrimento das pessoas enquanto elas vivem, mas nunca decidir se elas têm que viver ou se elas têm que morrer. Esse é o problema, por exemplo, de uma tragédia como a holandesa, que transforma a morte num culto. Porque quando você vê a TV holandesa mostrando uma pessoa sendo eutanasiada e aquilo ali se torna normal, se há uma normalização da morte, nós estamos numa sociedade macabra. E eu vi um idiota aí com um vídeo mostrando essa cena e debatendo com aquele indiferentismo moral que é indecente para qualquer ser humano que tenha um mínimo de consciência. Mas aí eu falei assim, que país de merda é esse Holanda, hein? Que bosta de país. Mas o país é rico, o país não tem desigualdade social, o país... Aqueles clichês de sempre, né? O país todo mundo vive bem. Mas e daí? E daí se vive bem? Eu vivo mal? Tudo bem, eu vivo num país também que não é exemplo de preservação da vida. 60 mil pessoas, 70 mil pessoas por ano morrem no Brasil vítimas de assassinatos. No entanto, pelo menos aqui as pessoas têm uma plena consciência moral de que devem cuidar dos seus doentes. Eu posso falar pela minha experiência. Eu tive duas pessoas que pelo menos uma delas é minha avó, com mais de 80 anos de idade, que tem problemas, sequelas de um AVC e tudo. Quer dizer, dentro da lógica holandesa, eu poderia aplicar uma eutanásia na velha, baseado no fato de que ela é inútil, de que a vida dela a partir de então é inútil. Essa é a lógica desses psicopatas, a lógica desses cretinos, a lógica eugênica. E quando falamos de eugenia, falando o seguinte, quer dizer, as pessoas obrigatoriamente têm que ser saudáveis. Se elas não forem saudáveis, elas têm que ser eliminadas. E essa é a concepção holandesa e é a concepção monstruosa que o Ocidente e o Ocidente europeu está adotando e também está chegando nos Estados Unidos e, quiçá, com gente como Frank Jarva, vai chegar no Brasil. Nós não temos que admitir isso. Eu penso, eu acho que vocês devem entender por que eu sou um convicto defensor da igreja e um convicto defensor do cristianismo. Muita gente aqui até fica puta, protestante fica puto, herege fica puto, ateu fica puto, espírita fica puto, todo mundo fica puto, enfim, né, materialista, etc. Tudo bem, eu respeito o direito de crença de cada um, embora não concorde com nenhuma delas. Mas uma coisa é certa. A cultura que prevalece no Brasil, ou que pelo menos agonizante, sendo duramente atacada e nem mesmo defendida com dignidade pelo clero, etc., a cultura que nos está preservando ainda desses males da civilização decadente do Ocidente europeu é as concepções
culturais católicas que nós temos com relação à vida. Ainda que hoje em dia sejamos uma sociedade extremamente permissiva, ainda que tenhamos esse problema da violência, da criminalidade, da desonestidade, etc. São esses valores agonizantes que ainda algumas pessoas teimam em defender. E olha que eu não sou, como eu lhe falei, eu não sou o cristão perfeito. Pelo contrário, eu sou uma merda de cristão. Eu sou um péssimo cristão e reconheço isso. Mas ser péssimo cristão não quer dizer que você não tenha obrigação de defender a verdade, por mais que seja muito difícil seguir o cristianismo. Ser cristão não é uma coisa muito fácil. Ser católico, muito mais ainda. Ser católico implica realmente uma tentativa lenta e gradual de mudança de vida. Isso não é fácil. Isso não é fácil. Mudar as suas concepções de vida, mudar seus posicionamentos. Mas é aquela história, a igreja sempre diz, olha, você não vai mudar de uma hora para outra. Você sempre vai tentar amadurecer, né, lenta e gradualmente o seu comportamento e tentar chegar ao denominador comum que de fato que é o ideal do cristianismo, né? Mas todos nós somos pecadores e nós temos sempre que, né, vigiar as nossas condutas, sempre observá-las, e mesmo que nós caiamos, né, nas tentações, nos desejos desordenados, enfim, né, ou então nas atitudes injustas que nós de fato podemos fazer. Isso acontece, mas só que claro, a gente tem que sempre se corrigir. Porém, a grande questão não é somente você ser um pecador. A grande questão é você perder a noção do certo e do errado. E todas essas ideologias que defendem esses lixos culturais, que vêm da Europa, que vêm da Holanda, que vêm da Suécia, que vêm de todos esses países de merda. Vamos ser bem sinceros, Suécia, Holanda. Suécia e Holanda não é mais a Suécia e Holanda de antigamente, né? E eu falo assim, a Suécia também nunca foi grande coisa, de passagem. Mas a Holanda, pelo menos, até o século XV, XVI, ela tinha alguma coisa de bom. Mas hoje em dia são países decadentes. O brasileiro está tão emburrecido com essa onda liberal economicista que ele acredita que prosperidade, né, desenvolvimento, é basicamente só você comprar o PlayStation, encher o cu de dinheiro e ter um carro do ano dentro da garagem. Isso é a limitação do horizonte do brasileiro, do emburrecimento coletivo que o país passa. E detalhe, esse emburrecimento caminha junto, lado a lado, com a descristianização da sociedade. Isso é uma coisa óbvia. O Brasil de 20, 30 anos atrás era um Brasil menos violento. Era um Brasil em que as pessoas de fato eram mais religiosas. Era um Brasil que era um país católico, cristão. E eu vou dizer mais. Eu concordo muito com o príncipe Dom Bertrand de Bragança, que diz que a descatolicização do Brasil é também a decadência do Brasil. Isso é um fato. E que os protestantes, que outros caras aí das seitas da puta que o pariu ficarem putos, mas isso é mais pura verdade. Isso é mais pura verdade. Entendeu? Quer dizer, o Brasil está se descaracterizando. E vamos voltar ao Frank Java. O Frank Java só defende ideias cretinas. Eu não conheço uma ideia que esse cara defenda de uma forma decente. E se a gente analisar pelo critério da utilidade, prazer e dor, o grau de desprazer que ele dá para a inteligência de alguém, eu digo uma inteligência de alguém realmente, verdadeiramente com os neurônios funcionando, né? Eu acho que seria uma grande razão de a gente eutanasiar esse porra, sabe? Botar esse cara numa câmara de gás, ou então, sei lá, né? Ou então, sei lá, aplicar injeção letal, ou dar chumbinho pra ele, enfim, sei lá, entendeu? Só que, claro, nós não fazemos isso porque, ao contrário dele, nós valorizamos a vida como sagrado, até de idiotas como ele, né? Até de estúpidos e imbecis como ele. Em suma, quando o Frank Java começa a dizer que o feto, o embrião, é um ser humano em potencial, porque não é um ser humano em potencial, já é um ser humano. Porque quando nós falamos de um processo da vida, se a vida começa a partir da fecundação, que gera da fecundação do óvulo e do esperma, que gera um novo ser, e começa a ter um processo de desenvolvimento desse ser, ou seja, um feto, um embrião bate um coraçãozinho lá dentro, né, como todas as mulheres de fato, que, claro, não todas, mas quando as mulheres de fato elas observam lá no ultrassom o seu filhinho pouco lá no coração, então você dizer que isso não é um ser vivente, só porque ele não tem um cérebro formado, só porque ainda ele não tem outros aspectos qualificativos que ainda não foram desenvolvidos, mas que vão assim se desenvolver, né? Porque é um processo natural.
Mas se a gente participar do aspecto da consciência, do maior consciência, ou de menor consciência, ou da senciência da coisa, desde quando nós podemos julgar o ser humano a partir de padrões de senciência ou de consciência? Uma criança com certeza tem menos consciência do que um adulto, né? Um velho com mal de Alzheimer com certeza tem menos consciência do que uma pessoa com um cérebro normal, ou pelo menos com as faculdades intelectuais e espirituais normais. E eu pergunto para você uma coisa: você acha que do plano da dignidade humana, uma pessoa que tem uma menor inteligência do que, digamos, uma menor faculdade mental, por assim dizer, se é que nós podemos interpretar dessa maneira, digamos que uma pessoa seja menos brilhante, ou que tenha uma percepção da realidade menor do que a outra, isso de fato a diminui enquanto ser humano, enquanto a humanidade daquele ser, enquanto a dignidade intrínseca que existe naquele ser e a individualidade, entre outros fatores que colocam o ser humano num plano especial? A resposta é não. Porque então você vê que um Frank Java ele se contradiz sempre. E já que ele acha que é apenas uma coisa, é uma questão em potencial no ventre da mãe, é como eu falei, se o Frank Java tem filhos, né? Eu não acredito que ele tenha pensado dessa maneira quando ele teve o filho dele, ou pelo menos quando a mulher dele engravidou. Ou se alguém chegasse e dissesse assim: olha, teu filho, olha, a figura que está na barriga da tua mãe, da tua mulher, é apenas uma amontoada de células, né? Vou dar um chute nela e ela vai abortar. Aí quando você vê lá, né, o aborto, no caso, um conjunto de células lá que estão mortas, por assim dizer, né? Quer dizer, pelo menos aquele ser que está morto no ventre da mãe, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que aquilo não é o filho dele? Ele vai dizer que aquilo, não, isso é só uma montada de células. Para ser meu filho tem que nascer. Essa é a lógica dele. Ah, pelo amor de Deus, como é que ninguém mandou esse cara tomar no cu? Puta merda. Então eu digo o seguinte: já que ninguém mandou, Frank Java, eu só não vou mandar você tomar no cu, porque existe uma grande possibilidade de você gostar disso. Aí já não tem graça. E aí eu poderia dizer assim, sei lá, vai gostar de uma buceta? Vai comer uma buceta? Bom, poderia também ser isso. Mas enfim, em suma, um cara desse tem que ser merecido mandar longe, no mínimo, né?